Namastê. Namastê. Que hoje, dentro do trabalho que a gente realiza no Namastê, que a gente fala sobre aceitação, acolhimento, perdão, como é que a espiritualidade encara a traição? Pesado isso, né? Uhum. Pesado esse. Ah, bom, antes de tudo, vamos falar assim, vai. Traição é traição, né? E não importa se uma traição através de de um relacionamento amoroso, né? E eu não sei bem se disso nós estamos falando, ou qualquer outra Qualquer traição. tipo de traição. A traição de um amigo, a traição de uma amizade, a traição de um segredo que não era para ser contado e foi contado, foi Um colega compartilhado. de trabalho. Ok. A traição, por princípio, é algo ruim, né? É difícil pôr assim que a traição é algo bom. A traição realmente ele quebra confiança. A traição quebra uma confiança. Quando eu penso em espiritualidade, né, eu falo, a espiritualidade para mim prevê seguir regras, né? Quais são as regras que estão embutidas na relação? Se existe uma relação de segredo, então, olha, para estabelecer essa relação, há um segredo, há alguma coisa, né, ou se numa relação entre duas pessoas está acertado, está alinhado, Acordado. acordado, que é uma relação monogâmica. Então, quando há uma traição, né, ou de uma quebra de confiança, quando há uma traição, há uma quebra de confiança, e aí não há espiritualidade nessa relação. Mas eu queria inverter esse jogo, assim, né, de falar não da traição em si, mas como é que eu me sinto quando eu sou traído, né? Porque acho que isso tem a ver com a espiritualidade. Quando eu jogo, eu trago esse jogo para mim, né? Ou para mim mas eu não traí, quem traiu foi o outro, fato. E com o outro não posso fazer absolutamente nada, né? Então a questão aqui é entender, é trazer um olhar, como é que eu me sinto nisso, Como é que né? você reage, como é que você encara? Sempre como eu reajo. Tem um texto, tem uma frase, né, que está num texto chamado Atitude, que ela diz mais ou menos assim, 10% é o que acontece com você, 90% é o como você reage a isso. Então eu quero trazer, aí tem a espiritualidade, como eu reajo a isso? Qual seria a reação natural a uma traição? Né? Eu fico com raiva do outro, né? Eu tento atacar o outro, eu procuro me vingar do outro, e isso não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com compreender, com aceitar, com perdoar. Mas talvez não, com certeza, esses atos de dor, eu falo, tudo que incomoda você é uma oportunidade de você aprender sobre você, Se olhar. de se olhar. Tá? O Prem Baba tem uma frase, né, ele traz uma frase que diz assim, relacionamentos são a universidade da vida. Quando eu me relaciono, eu posso aprender mais sobre mim, sobre o que o outro faz e o como aquilo me incomoda. Só que, em vez de pegar esse como de jogar para o outro, devolver para o outro, me vingar do outro, olhar para mim. E aí vou trazer aqui a nossa amiga Jane, né, a Claudejane, que trabalhou com a gente bastante tempo lá no Namastê. Né? A frase não é dela, mas como ela trouxe para o Namastê, a gente sempre se referencia a ela, que diz uma coisa assim, incomodou, doeu, levar para casa que é teu. Então, vamos partir de um olhar, por que eu me incomodo com a traição? Por que isso dói em mim? O que ele traz à tona? Qual sombra ele traz à tona? Né? À tona pode trazer a história de que eu sempre sou abandonada, eu sempre sou preterido, né? As pessoas não são de confiança. O que isso tem a ver com a minha história? Isso lá atrás, na infância. Isso lá atrás, na minha infância, sobre o meu pai que abandonou a minha mãe que traía a confiança do meu pai, quando mentia para o meu pai, tudo hipotético, tá bom? Só trazendo exemplos do que pode trazer essa dor da traição. Porque o inconsciente não entende apenas traição como traição de relacionamento homem ou mulher, mas traição em qualquer coisa onde eu seja de lado, onde estamos juntos, em algum momento eu fui colocado de lado. Para o inconsciente, a traição é muito mais amplo, né? Não é apenas a traição homem e mulher, né? Ou parceiro com parceira, ou entre os parceiros, só para a gente ser politicamente correto aqui, né? Entre uma quebra de uma confiança. Me sentir preterido, me sentir abandonado, me sentir largado, isso já é uma traição, já pode entrar nesse modelo, ou dentro dessa caixinha que nós estamos chamando de traição. Então é olhar, aproveitar esse momento, porque está incomodando, qual é a sombra que tem aqui dentro, que eu carrego, que traz toda essa dor à tona. Tá?
Então muitas vezes esse algoz, esse que trai, esse que me causa dor, é aquele que mais está me ajudando. Talvez seja ele aquele que está mais me permitindo, ou permitindo, trazendo as condições para que eu me olhe, para que eu me perceba, para que eu me veja. E aí eu falo, e tem aquela história, quando eu aponto o meu dedo para alguém, tem pelo menos três para mim. Aí você fala assim, mas eu nunca traí. Será que eu também não faço as minhas traições quando eu não cumpro um horário que está pré-estabelecido, quando eu não entrego, né, aquilo que é um trabalho, ou aquilo que eu me comprometi a fazer uma entrega e não o fiz, prejudicando o outro? Putz, Sérgio, mas o que tem a ver uma traição de uma relação com essa? A mesma, falando, a energia é a mesma. A gente acha que são coisas distintas, porque uma dói mais que a outra, mas é a mesma energia, é a mesma coisa, no fundo é a mesma coisa. Mas essa dor, eu não prejudico tanto o outro quando eu não entrego um trabalho, por exemplo, ou quando eu não cumpro. Você tem certeza? Talvez o outro, né, esteja com muito mais dor, né, do que você imagina. Só trazer um exemplo aqui de algo completamente diferente disso, mas me veio à tona, aproveitando que estamos aqui em Teresópolis. Eu lembro aqui em Teresópolis de uma pessoa que falava assim, eu quero que meu marido dê flores e eu quero que ele me dê rosas. Né? Só dava? E o marido dava o que para ela? Orquídeas. Mas não são flores, não, mas eu quero rosas. Né? A intenção dele em dar orquídea é boa, é grande, porque fala assim que rosas perecem, orquídeas não. Né? Mas para aquela pessoa que está recebendo a orquídea em vez de rosas, é uma dor muito grande, é uma traição também. E cada um com a sua intenção, né? Ele na intenção de dar uma flor que dure mais tempo, ela querendo receber uma rosa porque sentia que era mais, que tinha a sensação de que é uma pessoa mais amada porque é uma rosa. Uma rosa vermelha que tem o símbolo da paixão, né? E essa cobrança, então é uma traição também. Né? Então é dizer, quanto que eu posso me sentir? É que assim, a gente fala que não é, né? Não é tanto assim, uma traição de uma relação, como uma traição dessa, porque não é a mesma energia, é a mesma coisa. Então é olhar, acho que é a grande oportunidade para que eu possa me perceber, para que eu possa me olhar e entender o que essa traição está trazendo sobre mim, sobre a minha história, né? E olhar realmente, será que eu não faço a mesma coisa em outras situações? Para que eu possa me compreender mais, me aceitar mais, e assim eu possa julgar menos, porque essa é a ideia da espiritualidade, que eu possa ter um pouco mais de paz, julgando menos, né? Tirando menos conclusões a respeito dos fatos. É isso. Gratidão. Namastê. Namastê.